Por quê, meus irmãos? Por quê? Dando continuidade, porque travou um pouco, dá continuidade. Porque o falso profeta também faz sinais até prodígios para enganar aqueles que não amam a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 10, glória a Jesus, está escrito a palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. No versículo 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Glória a Deus. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que o fiel, o crente fiel, o servo fiel, não seguirão, aleluia, a estranho, pelos seus sinais, pelos seus prodígios e as suas maravilhas, de mentira. Repetindo, o falso profeta, ele faz sinais e prodígios, mas ele leva o povo a servir outro Deus, a servir o mundo, a servir o pecado, a viver da prática mundana, aleluia. E nós lemos lá que o falso profeta, ele faz sinais e prodígios, se fosse possível enganaria até os escolhidos, mas ele não consegue enganar, porque os escolhidos, os fiéis, têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, meus irmãos, outra coisa interessante, como diferenciar o falso profeta do verdadeiro? Como diferenciar? Só lendo a Bíblia que nós poderemos descobrir isso. Primeiro, o verdadeiro profeta não agrada o povo, pois sempre traz consigo a correção de Deus. Quase sempre o povo não quer ser corrigido. O verdadeiro não esconde, não dá rodeio para pregar a palavra e não prega o que o povo quer ouvir, mas prega aquilo que Deus manda ele falar. Vamos ler lá no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Está escrito assim. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos rebeldes, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e ele lhe dirá, a ele lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes, hão de saber que esteve no meio de vós um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Então, o profeta verdadeiro, irmão, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Ele não traz palavra para agradar o povo, não. Ele traz palavra, aleluia, de correção para cumprimento daquilo que Deus manda ele falar. O verdadeiro faz isso. E o falso? O falso, ele agrada o povo, pois fala o que o povo gosta, o que o povo lhe apraz. Vamos ler lá, 2 Timóteo, no capítulo do número 4. 2 Timóteo, no capítulo do número 4,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência ou desejo ou vontade. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse é o falso. O falso faz isso. Aleluia. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina. Estamos vivendo esse tempo, irmão. O povo não aceita mais pregar a verdade. E outra, tem lugares que você vai pregar, o líder da igreja, o pastor da igreja, ele já diz para o pregador como que é a igreja dele. Como se diz assim, olha, a mensagem aqui é essa. Eles não aceitam que leve palavra de correção, porque são falsos. O falso não quer que o verdadeiro leve palavra de correção. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, mas tendo comichão nos ouvidos, o povo está, irmãos, fechando os ouvidos para não ouvir a verdade. Todavia, glória a Deus, amam a verdade, pois são filhos da verdade. Terceiro, esse é o segundo ponto, a dificuldade temos de conhecer quem é verdadeiro ou não. Primeiro ponto já falamos. Segundo, falso. Terceiro, amontoarão para si, glória a Deus, amontoarão para si, de quê? Doutores. Observe que o falso profeta não é qualquer pessoa, e sim um homem letrado, apto para ensinar a mentira. Ainda o apóstolo Paulo diz que seriam muitos e amontoarão. Entendeu? É o que nós lemos, acabamos aqui de ler, que eles amontoarão para si doutores. Que quer dizer, o falso profeta não é uma pessoa que fala feio, fala atropela, não. São homens letrados, homens sábios na letra. Aleluia. Agora, outra coisa, como seria esses doutores? O versículo nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o versículo diz o seguinte: amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, desejo, cobiça. Glória a Jesus. Os doutores, falso profeta, agrada ao povo, pois prega de acordo com o pecado e sempre costumam dizer que não faz mal. Os doutores, eles sempre dizem isso. Não faz mal, deixa o povo. Não machuca o povo. Deixa o povo. Você veja, irmãos, que verdadeiramente o falso profeta, ele se preocupa e somente de operar milagres e prodígio e levar o povo a servir outro Deus, a servir o mundo, com as suas mensagens de palavras mentirosas para ludibriar o povo, porque ele sabe, se pregar a verdade, ele não vai ficar com quase ninguém. Então não é uma pessoa qualquer. O falso profeta não é um homem analfabeto, não é uma pessoa qualquer, não. Então a pregação dele é sempre essa, que Deus só quer o coração. É isso que ele prega, não faz mal. Deus só quer o coração. É muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. E aqui está dizendo no versículo ainda, que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós lemos aqui no versículo 4, no capítulo 4 de 2 Timóteo. É perigoso, irmão. É muito sério. O povo que seguisse tais falsos profetas desviaria os ouvidos da verdade. Verdade o quê? A sã doutrina. Glória a Deus. E se voltaria para as fábulas. Que fábulas são essas? Mentiras, novelas, filmes absurdos que a gente vê. Enfim, estaria envolvido com coisas enganosas desta vida. Eles fazem isso. Ele não quer que pregue a sã doutrina. Aleluia. Entendeu? Outra comparação é sobre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro, ele é perseguido até mesmo pela igreja, pois fala a verdade, e esta é como uma injeção. Daí muitos não aceitam.
O verdadeiro, ele é rejeitado até pela igreja. Eu já vi irmãos pregar em igreja palavras de correção e o pastor dizer, esse aqui não prega mais. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 11, está escrito: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o verdadeiro, ele é perseguido mais dentro da igreja. Segundo Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11, está escrito assim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteador, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentil, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Paulo sofreu sobre isso. Por causa da sua doutrina, Paulo sofreu perigos até com seus irmãos. O verdadeiro irmão, ele é pouco aceito, aleluia, mas o verdadeiro, ele não faz o que ele quer, não fala o que ele quer, mas faz tudo o que o nosso mestre Jesus manda. E isso aí nós não podemos redar ao pé. E o falso? O falso é amado pela maioria dos homens, porque a sua espada não é verdade, a sua espada é mentira. O falso é assim. Lucas capítulo 6, vamos ler lá. Lucas capítulo 6, está escrito. Lucas capítulo 6, versículo 26, está escrito assim: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque faziam seus pais aos falsos profetas. Aleluia. Falou muito bem, irmão. A gente tem que maior pulga atrás da orelha. O falso, aleluia, ele gosta de ser elogiado, porque a oferta dele é boa, a agenda dele não tem espaço para pregar nessas igrejas que levam o povo a servir a Deus de acordo com o mundo. Outra comparação, o verdadeiro, olha aí, outra comparação. O verdadeiro sempre prega o arrependimento e a sua doutrina transforma o pecador, irmãos. Está vendo? O verdadeiro prega o arrependimento e a sua mensagem transforma o pecador. Vamos lá, onde está escrito? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 2. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esta é a mensagem do verdadeiro. Ele prega a salvação. Aleluia. No capítulo 4 de Mateus, versículo 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrepender de quê, irmão? Do que eles pregam, da vaidade do mundo. Irmãos, o céu é santo. O céu é santo. É lugar de santo. E só entra lá quem vive em santificação nesta vida. Santificação de quê? No corpo, na alma e no espírito. Glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Você que me escuta, tome cuidado. Não estou dizendo que você não acredita nos sinais. Sim, tem que acreditar, porque Deus, ele falou que ele nos dá poder para isso. Mas por trás do sinal, veja o fruto daqueles que estão fazendo sinais em nome do Senhor. Entendeu? Porque o verdadeiro, ele ensina a verdade. No livro de Atos, no capítulo 2, Atos, no capítulo 2, versículo 38, está escrito assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o verdadeiro, irmão, glória a Jesus, aleluia, o verdadeiro, ele leva o homem a se arrepender dos seus pecados. O falso nem isso prega. Deixa o povo, não prega, não machuca o povo, deixa o povo, aleluia. O falso faz isso, vendo o povo como está vivendo,
vendo o povo como está andando, servindo, mas ele deixa o povo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outra comparação. O verdadeiro, o falso. Já falei do verdadeiro, eu falei do falso. O falso não prega o arrependimento e a sua doutrina, consequentemente, não transforma o pecador. O falso não prega o arrependimento. E a pessoa diz que aceita Jesus e continua do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Vamos lá? 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Está escrito assim. Acabamos de ler. Vamos ler de novo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo que não sofrerá sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutor conforme a sua concupiscência. Então, doutrina para ele não sabe nem que palavra é essa. E agora mudou, né, irmãos? É uso e costume. O diabo, olha, ele, lá no Éden se manifestou como uma serpente. João já viu ele como dragão. Não é bobo. Nunca existiu essa palavra de uso e costume. Isso foi doutrina. Verdadeira doutrina é falsa. E agora mudaram o nome doutrina. Agora ensina usos e costumes. Ué, quer dizer, a pessoa entregou a vida para Jesus, continue do mesmo jeito, meu filho. É o seu costume. É o costume da sua casa. É o costume da sua mãe. É o costume da sua família. É o costume da família. É o costume. E vai indo. Jesus vai vir, eles vão ficar com seus costumes. Porque ele entregou, mas não mudou. Quer dizer, verdadeiramente, ele foi atrás de Cristo por causa do pão. Não por causa da salvação. Porque é uma diferença. Aqueles que segue a Cristo, segue por causa da multiplicação, por causa do milagre, por causa do pão. E existe aqueles que serve, não é segue. Ele serve. Esse também faz milagre. Mas ele não sai da verdade. Outra comparação. O verdadeiro, irmão, o verdadeiro profeta, ele crê em toda a Bíblia como a palavra de Deus. Aqui mesmo no 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. O verdadeiro crê em toda a Bíblia. Ele não procura aqueles versículos que lhe agradam, não. Ele crê em todas. Toda a Bíblia. E o falso? Aceita a Bíblia somente as partes que lhe apraz. O falso só aceita aquilo que lhe agrada. Vamos ver lá? Apocalipse capítulo 2. Está escrito assim, no versículo 20. Mas teu contra ti, tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para se prostituam e coma do sacrifício da idolatria. Vai. Entendeu? O falso usa isso. Ensina a palavra de engano e leva o povo à prostituição. Prostituição, irmão, não é só no ato de estar vivendo no mundo da sexualidade. Não. Prostituição é essas coisas também mudando. Se prostitui no mundo, no pecado, essas coisas aí, entendeu? Então, o falso faz isso. Glória a Deus. Outra comparação. Glória a Deus. Hoje nós precisamos cuidar, está cheio de falsos profetas. O verdadeiro profeta condena o mundo com veemência. Ele bate na tecla, ele condena o mundo com veemência. Paulo escrevendo a Tiago, ele fala sobre isso no capítulo 4, no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O verdadeiro condena o mundo e as suas práticas. Veementemente, o verdadeiro. E o falso? O falso é amante do mundo, pois é do mundo. Ele é amante do mundo porque ele é do mundo. O falso. Onde é que está escrito? Filipenses. Vamos ler lá? Filipenses, capítulo 3. Glória a Deus. Temos que tomar cuidado. Jesus está voltando. Está cheio de falsos profetas aí. Falsos profetas aí serviram a rodo. A rodo, né, irmão? Filipenses, capítulo 3. Está escrito no versículo 18. Porque muitos
dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que sou inimigo da cruz. Olha, o falso, eles são inimigo da cruz de Cristo. O fim dele é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória dele é para a confusão dele mesmo, que só pensa nas coisas terrenas. Então o falso, irmão, ele não quer saber de céu. Ele só pensa de mudança de vida aqui. Riqueza, prosperidade, chave, né? Quer dizer, ele quer que todo mundo seja empresários. O falso. E levando o povo ao caminho errado. É falso. Nós temos que tomar cuidado e pregar e combater contra esses falsos profetas. Mas o fim dele está chegando. Poderia aqui, irmãos, continuar fazendo essas comparações do verdadeiro para o falso, né? Mas eu ainda quero aqui prosseguir nesse pequeno estudo. Eu quero falar agora, irmão, de três tipos de doutrina que eles estão implantando na casa do Senhor. 3 tipos de doutrina. Primeira doutrina, a doutrina do não faz mal. Segunda doutrina, a doutrina do que Deus só quer o coração. Terceira doutrina, doutrina de nossos pais. Olha que perigo, hein? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Orar a Deus para que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu quero finalizar esse pequeno estudo, depois a gente continua, mas eu quero ler aqui um versículo para terminar. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E Deus nosso Pai tenha misericórdia da nossa vida. E vamos a cada dia, irmãos, procurar viver uma vida de santidade. Jesus está voltando. Um dos grandes sinais que a gente vê hoje, estamos vendo a olho nu, como sinal da vida de Jesus, é os falsos profetas no nosso meio. Infelizmente, mas Deus falou que ia colocar eles, permitir, colocar não, Deus ia permitir, para que os fiéis, aqueles que são fiéis, vejam e entendam que são sinais da vinda do Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia, glória a Jesus. Eu sei que a imagem não está boa, que a câmera do meu celular está muito legal, mas o importante é a imagem, a mensagem. Preste atenção, Jesus está voltando. Que Deus Pai Todo-Poderoso venha lhe abençoar você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.